Fala, filhotes, vocês estão vivos? Quem fala é o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia e professor de Ciências Humanas do Instituto Oliver, que é um instituto com cursos preparatórios aí e para concursos para carreiras policiais. Eu estou aqui nesse vídeo hoje para falar um pouquinho, não reagindo, porque eu não tenho as habilidades aí para poder fazer essas coisas na internet aí, essas reações com toda essa sofisticação tecnológica, mas é uma forma de reagir ou de comentar o vídeo que o João Carvalho postou comentando a ida do Ícaro de Carvalho ao podcast A Deriva do Arthur Petri. Ali ele começa já o seu vídeo, João Carvalho, manifestando todo o seu maniqueísmo pueril, que é o maniqueísmo aí da esquerda, que se considera do bem, enquanto a direita é do mal. Por quê? Porque a direita gosta de dinheiro, gosta de coisas, ama coisas, e a esquerda ama e gosta de pessoas. Então já começa aí o maniqueísmo, que é uma visão simplista, né, que não aborda toda a complexidade da realidade, como se a direita não gostasse também ou não amasse pessoas, como se só a esquerda que amasse pessoas e a esquerda também não gostasse de coisas. Essa é uma visão, para mim, muito infantil, muito pueril e que tenta segregar e dividir os dois lados opostos ali em briga, como se fosse um lado o bem, a esquerda o bem, e o outro lado o mal. Porque a direita faz a mesma coisa, usa esse mesmo tipo de discurso para tentar preservar as tradições, os costumes, para poder tentar preservar a cultura cristã, a cultura greco-romana, que eles acham que são muito importantes, que são as bases da civilização ocidental. Aí eles fazem e usam o mesmo discurso. E para mim, o Ícaro de Carvalho está muito mais próximo da realidade ou de uma verdade do que o João Carvalho, com a teoria marxista dele de enxergar na realidade essa luta de classes entre senhor escravo, entre senhor e servo e atualmente entre burguesia e proletariado, entre os detentores dos meios de produção e aqueles que só têm a sua força de trabalho para oferecer e para vender nesse mercado, no mercado capitalista. Então essa forma simplista de enxergar a realidade, o próprio Marx aí, ele acabou simplificando a história, talvez para tentar torná-la compreensível, mas havia muito mais outros grupos em disputa, em confronto, em outras épocas históricas, assim como também hoje há muitas outras formas de disputa, de confronto na sociedade. E uma teoria que para mim faz muito mais sentido do que a teoria de Marx é a teoria das elites, do poder político aí monopolizado pelos governantes. A teoria das elites ela surgiu no final do século XIX com o fundador, o filósofo e pensador político italiano, o Gaetano Mosca, ele que veio de 1858 a 1941. Ele tem um livro que é Elementos de Ciência Política, de 1896. Então, nesse livro aí, o Mosca ele estabelece os pressupostos do elitismo ao salientar que em toda sociedade, seja ela arcaica, antiga, moderna, contemporânea, existe aí sempre uma minoria que é detentor do poder em detrimento de uma maioria que dele está privada. E essas minorias, existem várias minorias que são ali as elites que estão em disputa em uma determinada sociedade. Então os poderes econômicos, ideológicos e políticos aí, que são igualmente importantes. Então existem vários tipos de poder. Aqueles ideológicos, a esquerda é muito mais um poder ideológico do que econômico. Enquanto a direita, olha o avião, tentando foder meu vídeo, mas vai assim mesmo. E tem o poder econômico, geralmente esse poder está nas mãos da direita do Ícaro de Carvalho. Né? Então o Ícaro de Carvalho tem o poder econômico, o João Carvalho tem o poder ideológico. E tem o poder político, que é o PT, a esquerda que está no poder hoje. São vários tipos de elites ali brigando, tentando cada qual delas ter o monopólio da verdade, o monopólio do bem e ser a verdadeira explicação ou a melhor forma de encarar a realidade. Né? Então não são só esses grupos, né? São muito mais outros grupos que estão em disputa. Né? Mas nos seus escritos, o Mosca deu ênfase à força política dessas elites que estão brigando nas casas. Então não é luta de classe, é luta de elites. Se olhar para a história da União Soviética, a história da China comunista, se olhar para a história de Cuba, são elites, uma minoria. E nesses lugares foram elites ideológicas que chegaram ao poder. Depois que elites ideológicas transformaram-se em elites políticas e que passaram a comandar o poder ali e a continuar com a exploração, continuar com formas de servidão, continuar com maneiras de administração do poder político, mantendo aí essa minoria no poder e mantendo e explorando, dominando, usurpando os poderes da grande maioria. Então,
O restrito grupo de pessoas aí que detém também o poder denominado de classe dirigente, né, ele chama. Então, de acordo com essa teoria, as sociedades elas estão divididas entre dois grupos, né, os governantes e os governados. Os governantes, há uma disputa para aqueles que vão chegar a se tornar governantes, né? Os governantes são menos numerosos, eles monopolizam o poder e impõem a sua vontade, valendo-se de métodos muitas vezes legítimos ou muitas vezes de métodos arbitrários. Arbitrários aconteceu dessa forma na União Soviética, em Cuba, na China, na Coreia do Norte, no Vietnã, e violentos para poder em relação ao restante da sociedade. Até tem um revisionismo. A esquerda gosta de criticar a direita com seu revisionismo histórico, mas a esquerda faz a mesma coisa. Principalmente essa esquerda de João Carvalho, de Jones Manuel, eles tentam ali resgatar ou de alguma forma minorizar todos os BOs, todos os problemas, todas as atrocidades cometidas por Stalin, por Mao Tse Tung, o João Carvalho é maoísta. Então, os governantes e os governados, né? O conceito de divisão do poder entre governantes e governados, porém, não é algo novo e consta nos escritos de muitos filósofos e pensadores antigos e modernos. Está também no Maquiavel, no Montesquieu, no próprio Karl Marx. E, entretanto, a originalidade da teoria das elites, ela, formulada pelo Mosca, ela advém da preocupação em explicar que a classe dirigente, ou seja, os governantes, ele constitui uma minoria detentora do poder pelo fato de serem mais organizados. Então, uma minoria, ela consegue se organizar melhor do que as massas. A massa, na maior parte do tempo, ela é manipulada, a grande maioria ela é manipulada, enquanto essas elites estão ali disputando o poder. E o Ícaro de Carvalho chegou a falar algo próximo a isso, ele fala isso nos seus stories, sempre eu acompanho ele é muito bom, gosto bastante, apesar de discordar de grande parte do que ele fala. O Ícaro de Carvalho, ele fala no podcast em algum momento, se eu não me engano, sobre isso, sobre como ele acha que o Bolsonaro e o Lula são duas marionetes. E aqui eu também concordo. São marionetes de um sistema muito maior, de um sistemão muito maior, que está manipulando tudo. E que na hora que quis prender o Lula, prendeu. Na hora que quis soltar o Lula, soltou. E na hora que quiser prender o Bolsonaro, vai prender. Na hora que quiser soltar o Bolsonaro, vai soltar. E esses são só marionetes. Não representam nenhum dos dois os verdadeiros donos do poder. Aí o Raimundo Faoro já é uma outra questão. Entretanto, a originalidade vem dessa preocupação em explicar que a classe dirigente, ou seja, os governantes, constituem uma minoria detentora do poder para ser mais organizada. Desse modo aí, seja por afinidade de interesse ou por outros motivos, os membros da classe dirigente, eles constituem um grupo homogêneo e solidário entre si, em contraposição aos membros mais numerosos da sociedade que se encontram divididos, desarticulados e consequentemente desorganizados. A massa, a grande maioria, é desorganizada. E só uma minoria, seja essa minoria intelectual, ideológica, econômica, com poder, dinheiro, ou política, ou organizada politicamente, como é o PT, historicamente no nosso país. Importante enfatizar aí também que, segundo esse estudo aí realizado pelo Mosca, a dominação política exercida por um grupo minoritário dentro da sociedade, ela pode ser presenciada em qualquer sistema de governo, em ditadura e em democracia. Há disputas de poder de elites dentro de uma ditadura e dentro de uma democracia. Então, as desigualdades sociais. Depois que o Gaetano Mosca formulou a teoria das elites, outros pensadores sociais empregaram o termo elite de maneira diversa, e dando origem a novos conceitos, a novas teorias. No campo das ciências sociais, por exemplo, o estudo das elites políticas beneficiou o desenvolvimento aí da ciência política. Nesse aspecto aí, devemos considerar também os estudos do economista e sociólogo, o Vilfredo Pareto, né, que publicou 2 estudos importantes, que é o Manual de Economia Política e o Tratado de Sociologia Geral. No Tratado de Sociologia Geral, o Pareto ele se preocupou com o estudo da interação social entre as diversas classes de elites, né, cujos mais importantes, aí, segundo ele, são as elites políticas e as elites econômicas. PT aí, e a galera do dinheiro, da grana, né? O Jorge Paulo Lema, o bilionário das lojas americanas, né? O mais importante destaque do estudo é o processo de decadência das elites aí, observado pelo Pareto, né? Ou seja, historicamente as elites elas lutam entre si e se sucedem umas às outras no exercício dessa dominação política. Pareto também chama atenção para o fato aí de que em qualquer sociedade, os homens, os seres humanos da sociedade são desiguais. As desigualdades entre os indivíduos contribuem diretamente para o surgimento dessas elites aí. Então Pareto ele tinha convicção na superioridade das elites econômicas e políticas, mas também ideológicas, né? Porque acreditava aí que as desigualdades sociais faziam parte da ordem natural das coisas. Eu já não acredito em ordem natural, aqui eu já discordo desse aspecto. Devido à sua intransigente defesa da dominação das elites e também por ser um crítico quanto mais de qualquer forma de regime socialista, o Pareto ele é apontado aí como um ideólogo, né? Um precursor do fascismo pela galera da esquerda. Não obstante, ele nunca aderiu formalmente aí ao regime fascista italiano, né? Então, as oligarquias partidárias, os estudos aí de Mosca e de Pareto,
preto, serviu de base para a formulação de novas teorias das elites. Dentro desse campo aí de pesquisa, cabe destacar o estudo do sociólogo alemão Robert Michels, né, os partidos políticos e o estudo sociológico das tendências oligárquicas da democracia contemporânea. Nesse estudo, o Michels, né, ele analisou a dinâmica inerente aí à política democrática a partir da observação dos partidos políticos de massa, o PT é um partido político de massa. Com base em evidências empíricas, ele demonstrou que mesmo dentro das organizações partidárias que funcionam no sistema político democrático, há fortes tendências aí à elitização, ou seja, a concentração de poder num grupo restrito de pessoas. O Michels chamou essa tendência aí a elitização da lei de ferro das oligarquias.